Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para fazer um vídeo muito especial. Sim, cá estou eu para falar de uma celebridade muito diferente. Ele mudou o modo como se via atores de ação e tudo mais. E Marcos, por que tu vai fazer esse vídeo, coisa e tal? Pois bem, no ano passado, Anísio e eu tivemos a ideia de homenagear aí atores, atrizes, diretores dos quais gostávamos e que fariam um aniversário dentro de um respectivo mês. Como veio a Covid, a gente não está conseguindo gravar junto e tudo mais, o Anísio levou a ideia lá para o nosso Instagram e está fazendo umas coisas muito legais. Mas este ator em específico, eu não poderia deixar passar, não poderia deixar de gravar um vídeo sobre ele, porque mais do que ser um grande ator, em altura e largura talvez, político, ele é um ídolo pra mim dentro de um dos esportes que eu mais gosto, que eu mais amo na vida, e ele é um cara que rompeu diversas barreiras e eu vou contar resumidamente aqui nesse vídeo especial sobre ninguém mais, ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. O cara completa 73 anos, está com a sua saúde em dia, apesar de muitas coisas que aconteceram, o uso de substâncias não tão legalizadas assim, levou uma voadora aqui e acolá em um determinado evento lá que ele estava participando, mas o que importa é que o cara está são e salvo, está bem lá curtindo a quarentena com seus bichinhos de estimação, volta e meia ele posta lá nas redes sociais. Mas para contar um pouco da história desse cara, para mostrar para vocês a importância dele, não só para o cinema, mas para o mundo como um todo, por que não? A gente tem que voltar em 1977. O cara já era Mr. Olímpia, velho. Ele começou a competir ele começou a treinar com 15 anos de idade. Ele queria, na realidade, ter um corpo um pouco melhor para se tornar modelo fotográfico. Ele não imaginava que poderia se tornar aí um dos expoentes de um dos esportes mais competitivos de todos os tempos, que é o fisiculturismo profissional, levando sempre em consideração profissional. E aí, com 20 anos, ele já estava com um shape legal, competiu e ganhou a sua primeira competição relevante, o Mr. Universo. Ainda era considerado uma competição de nível amador, mas ele viu, cara, eu posso dar certo aqui. Seguiu competindo, levou 6 vezes o Mr. Olímpia, eu não vou falar da 7ª vez que ele ganhou, vocês vão entender um pouco mais lá pra frente o porquê, mas o que importa aqui é 1977, Pumping Iron, documentário que ainda está disponível, salvo engano, na Netflix. Quem é de Brasília, não tem Netflix, coisa e tal, quiser emprestado, eu tenho o DVD aqui em casa. Cara, é um documentário muito sensacional. Por quê? O fisiculturismo, nessa época, principalmente, ele estava se tornando muito popular. E muito disso era graças ao carisma do Schwarzenegger. Ao mesmo tempo que ele era muito carismático com as pessoas que eram entusiastas do esporte, ele era um crápula com seus adversários. O cara fazia um jogo mental dos mais medonhos que tu pode imaginar. Ele fazia um terrorismo psicológico tamanho que ele ganhava sem nem precisar subir no palco se ele quisesse, tá ligado? Ele destruía o psicológico dos adversários dele antes das competições. É um documentário muito legal porque é o que a gente pode chamar de documentário raiz, por assim dizer. É muito cru, ele acompanha não só o Schwarzenegger, como também o grande parceiro de treino dele, Franco Columbu, que tal qual ele, que veio lá da Europa, o Franco Columbu italiano, eles foram para Califórnia. Tem até uma partezinha que eu acho legal citar, que o Franco Columbu fala que na Itália, antigamente, quando tu queria mandar alguém pro inferno, por ser uma população muito religiosa, eles não gostavam de falar esse tipo de palavreado, inferno, demônio, coisa do tipo. Então eles falavam, vá pra Califórnia. E aí ele brincava, quando ele voltava de férias pra Itália, ele diz, fui pra Califórnia, gostei e lá moro. Então assim, é meio engraçado isso. Enfim, só um fato curioso. Mas ali, de frente às câmeras, o Schwarzenegger mostrava esse carisma todo, o quanto que ele conseguia se impor, não necessariamente só pelo seu aspecto físico, mas pela maneira como ele conseguia captar a atenção de todo mundo, pela simpatia e muitas vezes pelo humor ácido que ele tinha para com as outras pessoas. Pulamos para 1982. Conan,
O Bárbaro, sim, agora o bicho pega. Aqui, esse é um dos filmes que tem mais lendas possíveis e imagináveis. O Schwarzenegger teve que perder 15 quilos porque ele não conseguia tirar a espada das costas. A cena que ele dá um soco no cavalo, o cavalo realmente capotou e morreu. Cara, nada disso. Em uma entrevista razoavelmente recente, salvo engano foi de 2019, ele diz que é pura lenda que ele teve que perder peso porque ele não conseguia tirar a espada das costas. Na realidade, ele teve que perder, muitas aspas aqui agora no que eu vou dizer, massa muscular porque ele estava muito definido. Ele tinha vindo ainda do Mr. Olympia, então ele estava muito rasgado, ele estava com um aspecto muito atlético para um cara que é um bárbaro que anda de tanguinha por aí em cima de um cavalo arrancando cabeças, tá ligado? O diretor falou, cara, tu precisa ter um mínimo de percentual de gordura para ser mais verossímil que tu consegue ficar dias sem se alimentar direito, lutando contra monstros e coisas do tipo. Então essa é a história real. E aqui a gente tem uma coisa muito legal, cara, que todo mundo... hoje a galera meio que cansa um pouco dessa questão de putz, mais um filme de adaptação dos quadrinhos e coisa e tal. Mas em 1980, velho, tu não tinha isso, saca? Tu não tinha algo bem feito. E agora imagina tu fazer algo bem feito sem o recurso de efeitos especiais e pior, algo bem feito com o que eu acabei de te falar. Um cara que tem mais de 1,80, uma massa muscular gigantesca, uma tanga de pelego, sei lá eu do que, tirando uma espada das costas pra matar uns caras ainda maiores do que ele. É uma adaptação muito boa, eu gosto muito, eu acho que foi um dos filmes que me influenciou a querer treinar, ir pra academia, coisa e tal, muito mais do que o Stallone ou o Van Damme, por exemplo. O Schwarzenegger sempre foi o meu norte, assim, eu falava, cara, o cara, ele saiu do nada, ele nasceu em Graz, na Áustria, então ele saiu do meio do nada para conquistar títulos de nível mundial dentro do fisiculturismo, e um belo dia ele falou, cara, vou ser ator. E conseguiu. Vamos lá, vamos ser bem sinceros, por mais que eu seja fã do cara, eu sei das limitações dele. Eu sei que ele não é um Robert De Niro, tampouco, algum dia ele vai se tornar algo próximo de um Tom Hanks ou coisa do tipo, mas dentro do que ele se propôs a fazer, principalmente na década de 80, e vocês vão ver pelas outras referências que eu vou trazer, ele conseguiu se destacar e ser um norte para diversos outros atores. Tipo... Ele era muito musculoso, ele era muito grande, ele tinha um sotaque muito mais carregado do que ele tem ainda hoje, tanto que tem um trecho de uma entrevista que ele diz que ele tinha tudo pra não conseguir, porque os agentes falavam pra ele, cara, tu é bizonho, tu é bizarro, tu não se encaixa dentro da sociedade norte-americana, tu não fala como a gente, tu não se comporta como um de nós, é nítido que tu não é daqui. Cara, vai ser difícil. E o teu nome é quase um xingamento, tá ligado? Mas ele foi lá e conseguiu perseverar. Pulamos para 87, Predador. Aí sim o bicho pega. Ele já estava mais familiarizado com as coisas, já estava conseguindo coordenar melhor a sua carreira e entra num filme de ação com muita, mas muita pegada de terror. É quase um filme slasher o que a gente tem ali. Uma criatura que vem do espaço para caçar na Terra, nada além disso. Ele não veio para trocar ideia, ele não veio para se apresentar, ele vai lá, mata, arranca a cabeça das pessoas e pendura os corpos de cabeça para baixo no meio da mata, num calor infernal. Cara, é um daqueles filmes que, tipo, se tu fosse olhar friamente hoje em dia, até falar, tá, que bosta, tá ligado? Mas não era o melhor elenco que tu tinha ali, tipo, não eram os caras mais conhecidos. O Schwarzenegger, ele entrou nessa do tipo, meio que apostando muito no seu carisma, e o personagem dele tem muito disso, tipo, ele é o comandante de um grupo de elite que vai lá pra entender o que tá acontecendo, porque outro grupo de elite foi e ainda não voltou. E aí acaba descobrindo outras coisas mais e enfrenta a criatura. É um filme que tem bons efeitos especiais, pra mim, pelo menos, é um filme que envelheceu muito bem. Sempre o que eu falo, velho, filmes que têm efeitos práticos tendem a envelhecer melhor. O roteiro não é a melhor coisa do universo, mas te convence. Tem uma coisa muito Resident Evil ali, tu manda uma equipe de elite pra ver o que aconteceu com a outra, e aí tu descobre que tem um outro grande problema e nem todo mundo acaba sobrevivendo. Muita violência, violência explícita ao extremo, é quase gore o bagulho, tu tem corpos sem a pele pendurados de cabeça para baixo, e sangue, e braço que corta e coisa e tal.
Não é um filme para todo mundo, mas quem consegue apreciar sabe que é um filme muito acima da média, principalmente para a época em que ele foi lançado. Pulamos então para 1990, Vingador do Futuro. Me julguem, mas para mim tá no meu top 10 de filmes ficção científica, muito mais que um filme de ação, ótima ficção científica. Acompanhamos aqui um cara que tá ali meio frustrado com a vida que ele leva, ele trabalha com obras e coisa e tal, tem uma bela mulher, o casamento deles parece que é muito bacana, mas ele tem uma certa fixação com Marte. E aí ele descobre que, ao fazer muitas aspas aqui, viagem para Marte através de um sistema de sonhos que são inseridos na tua mente, olha, coisa mais ficção científica que isso, é difícil. Ele descobre que não, cara, ele realmente esteve em Marte e que ele é um agente duplo, velho. Cara, é um filme muito, muito, muito sensacional para sua época. Até hoje ele me encanta com os efeitos especiais que ele tem. O roteiro dele é muito bem amarradinho. Existe uma razão do porquê tu ficar duvidando se realmente tudo o que está acontecendo ali é o que aconteceu ou é parte desse sonho que foi implantado na cabeça dele. A atuação do Schwarzenegger tá muito boa. O elenco é muito redondo. Tipo, na época a Sharon Stone já estava chamando atenção, mas não era ainda a Sharon Stone. Ela tá sensacional no papel. O elenco secundário te convence do que está acontecendo. Os mutantes de Marte são incríveis, cara. O uso das maquiagens ali é um ponto fora da curva. E, cara, o final é muito épico. Tu tem aquela típica sensação de quando tu tá terminando de assistir A Origem, por exemplo. O peão cai ou não cai? É ou não é um sonho? Deu ou não deu certo? Então, é um filme sensacional. Teve uma nova versão mais recente com Colin Farrell. Nada contra o Colin Farrell, eu acho que ele é um ator maravilhoso para dramas. Inclusive, eu estou pensando seriamente em gravar um especial do Colin Farrell só de dramas. O cara é muito fora da curva nesse sentido. Mas para filmes de ação ele meio que me cansa um pouco, porque digamos que ele não tem a expressão de que te convence de que ele está fazendo algum esforço, ou que ele está preocupado, que ele pode morrer a qualquer momento. Não é um filme ruim. Eu acho que a ambientação ficou bem legal. Para quem gosta de uma pegada mais cyberpunk, o novo Vingador do Futuro é muito legal, vale a pena. Mas para mim o original tá anos-luz à frente, ele é sensacional e merece ser assistido. E chegamos em 1991. Marcos, tu pulou o Exterminador do Futuro 1? Não, vou fazer um link aqui com 2. Exterminador do Futuro 2. Cara, se tu acha que o Exterminador do Futuro 3 não foi legal, o 4 ficou meio que devendo, o 5 era desnecessário, enfim, o 2, pra mim, é definitivamente o último grande Exterminador do Futuro, é o que realmente deveria ter acabado ali. Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Todos os tempos. Eu faço questão de enfatizar isso. Década de 90, então, pra mim, ele é o melhor filme de ação. A gente já gravou um clássico gratuito sobre ele. Efeitos especiais práticos. O James Cameron é maluco. O uso de explosões que ele faz. O roteiro que ele traz. É tudo extremamente bem amarrado. A atuação do Schwarzenegger aqui em relação ao primeiro não é o mesmo ator. Claro, se passaram ali, passou uma década praticamente entre um filme e outro, então assim, isso não pode comparar, é óbvio que não é o mesmo ator, claro que não é. Mas aqui ele tem a liberdade de dar personalidade ao Exterminador, enquanto que no primeiro a gente tem basicamente um filme de ficção científica / terror slasher, afinal de contas o Exterminador ele tá lá só pra caçar a Sarah Connor, e por mais que ele seja tecnológico, o imbecil não consegue achar a Sarah Connor certa, então ele sai matando todas as Sarah Connors possíveis e imagináveis. Tá, vale a ressalva. Tem uma explicação, se perderam os registros, então não sabia exatamente qual Sarah Connor ele tinha que matar, mas enfim, ele sai matando todas, e aí rola perseguições, e aí é muito legal porque o Exterminador do Futuro 2 ele emula algumas cenas do 1 com um potencial muito maior. Tu tem tiroteio na delegacia, tu tem a perseguição de um caminhão com carro, aí nesse caso aqui tu tem agregado o valor de um helicóptero atrás do caminhão. Tipo, cara, é um daqueles filmes que envelhecem e eu não consigo deixar de assistir quando ele tá passando. Os tons frios que o Cameron usa aqui, eles são perturbadores, não é um filme gostoso de assistir. Ele é o tempo inteiro
tenso, ele é frio, tipo, por mais que tu tenha agora um exterminador do teu lado, ele deixa claro, o outro que veio te caçar, ele é muito melhor do que eu, ele pode se transformar em praticamente qualquer coisa e ele pode te matar assim, tá ligado? Então, e mais uma vez, o elenco, tudo funciona nesse filme, tudo. Tanto que é muito broxante as sequências, exatamente por isso, porque o primeiro ele funcionou com um elenco que, tipo, não era lá essas coisas, nem o Schwarzenegger, no caso, tava tão bem assim pra tirar onda e ser o grande astro do filme, e ele era o vilão, veja só. E aqui não, cara, ele inverte o papel, ele faz com que tu goste de uma máquina, velho, e tem diversas frases de impacto muito bem soltas durante o filme, como seria uma máquina, o melhor pai para o meu filho, tipo, cara, é muito louco. E tem aquele final que, cara, eu não tenho vergonha de dizer, tipo, não se mata, pelo amor de Deus. E é muito convincente, não tem por que ele não fazer aquilo. E fica uma ressalva aqui, Breath of Fire 3 é um RPG da Capcom pro PlayStation 1, que tem uma cena que remete ao Exterminador do Futuro 2. Então, assim, essa cena clássica dele lá, da cena da lava, coisa e tal. Marcos, mas tu odeia todos os outros Exterminadores? Cara, eu acho que eles são desnecessários. Eles agregam pro todo. Eu acho que o 3 ele tem as melhores ideias, que são estupidamente mal aproveitadas. Tem muito mais erro do que acerto ali, mas ele tem ótimas ideias. O 4 é meio tipo, tá... não precisava, tipo assim, não agregou tanto. O 5 e o último que saiu, tem a crítica aqui no canal, ele não é dos piores, mas eu acho que o 2, assim, pra mim, ali já tava perfeito, não precisava de mais nada além daquilo. Então aqui eu fiz um compilado de filmes que eu realmente gosto do cara, que ele tá lá, não necessariamente ele é o principal, mas eu acho que seria muito errado não fazer menções honrosas como Um Tiro no Jardim de Infância. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Em que ele se desarma completamente, ele abraça a comédia muito bem. Tu vê ali que ele tenta sair da sua zona de conforto, eu acho que ele funciona bem. Apesar de que em alguns momentos parecia que ele estava desconfortável com o que ele estava fazendo. Irmão Gêmeo é sensacional, é muito engraçado. Reza a lenda que aí vai sair ainda um segundo com o Ed Murphy como o novo irmão deles. Então assim, a expectativa fica alta, mas essa lenda já tem pelo menos uns 10 anos. Então ainda não sei se tem alguma chance disso acontecer de fato. O último grande herói, que tira muito sarro de tudo o que ele fez até então, de grandes filmes de ação, com astros que não necessariamente são tão legais quanto os personagens que eles interpretam, e tem ótimo trilha sonora do AC/DC tocando boa parte do filme. E True Lies também, sensacional, novamente parceria com James Cameron, um grande diretor, que, cara, é outra forma de homenagear, meio que parodiando e tirando de sarro filmes de grandes espiões que sempre conseguem fazer tudo e voltam pra casa são os salvos. Mas aqui tu tem a visão do que acontece no dia a dia do cara, né? O quanto a vida dele poderia ser pacata, monótona e até mesmo chata. E é legal tu ver esse outro lado, é legal tu ter essa outra visão do que acontece na vida do cara. Schwarzenegger não é o melhor ator de todos os tempos, eu não sou louco de falar isso, mas ele tem uma coisa que, cara, é gratuito, assim. É algo que Will Smith tem muito bem, é carisma. Isso tu não tem como fakear, tá ligado? Tu é carismático, as pessoas gostam de ti quase que gratuitamente. Se tu não é carismático, pelo menos tu tenta ser empático com as pessoas, tu conquista elas. Schwarzenegger tem isso. Como eu acabei de falar, o Will Smith tem isso, gostem ou não, o Adam Sandler tem isso, as pessoas gostam dele, por piores que sejam os filmes dele, por mais patéticos que eles sejam, as pessoas compram o cara, então o Schwarzenegger tem isso. E ele usou isso, inclusive, num belo dia em que ele acordou e falou, cara, eu quero agradecer os Estados Unidos por terem me acolhido, vou entrar na política. Foi o governador do estado da Califórnia, levou diversos assuntos pertinentes, como políticas verdes, e políticas verdes também daquela coisa lá, daquela erva que algumas pessoas consideram maldita, enfim, mas é fato que ele trouxe diversos assuntos que precisavam ser discutidos, ele trouxe à luz
Alguns andaram, outros não, mas eu acho que é fato que se tu quer conhecer uma pessoa perseverante, velho, alguém que acordou e falou, velho, eu vou vencer, não custe o que custar, não importa o esforço que eu tenho que fazer, procure informações sobre o Schwarzenegger. Então fica aí a dica, descubra um pouco mais da biografia do Schwarzenegger. Ele não é só um monte de músculo gigantesco, ele não é um Vin Diesel, por exemplo, sabe? Tipo, e é isso então, gurizada medonha. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!